Eu quero cumprimentar a todos os amados ouvintes, amigos, companheiros, nessa rota de todos os domingos estarmos aqui transmitindo a palavra do Senhor com a santa e gloriosa paz do Senhor. Quero dizer a vocês que eu acabei de chegar agora de uma escola bíblica dominical abençoada, ministrada pelo nosso presbítero Jonathan. Que lição maravilhosa, quanto Deus falou ao meu coração. Quero parabenizar a você, professor, que tem se esforçado durante a semana e estudado para fazer uma aplicação do que Deus tem falado através da sua palavra para nossos corações. Eu louvo a Deus e eu sempre oro ao Senhor pela vida de cada professor, pelo esforço de cada um. É lógico que tem uns que têm mais condições, outros não têm nenhumas condições, mas quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Domingo passado nós estudamos sobre uma lição muito importante, falando sobre o ministério de Eliseu, falando sobre o que Deus fez na vida do profeta Eliseu durante o seu tempo de ministério, que durou cerca de 50 anos. Nós vamos observar ali os milagres que Deus fez quando Elias e Eliseu saem de Gilgal, vai para Betel, de Betel vai para Jericó, de Jericó vai para o Jordão, e do Jordão Elias passa a capa para Eliseu. Na verdade, Elias, quando ele é arrebatado aos céus, Eliseu ele pega a capa de Elias e agora de volta pelo mesmo trajeto que eles vieram, né? Eliseu agora vai voltando até Gilgal. Eliseu sai do Jordão, passa por Jericó, passa por Betel até chegar Gilgal. E nessa trajetória, nessa caminhada de volta, nós estudamos na lição passada os 14 milagres que Deus fizera na vida de Eliseu. É importante nós observarmos que cada milagre Deus estava mostrando que a sua glória, o seu poder, agindo na vida de Eliseu para que o povo visse e testemunhasse que Deus estava na vida de Eliseu, assim como se vera na vida de Elias. Nós aprendemos domingo passado também sobre 4 tipos de milagres que Deus fez na vida de Eliseu. O milagre da provisão, quando Deus multiplicou os pães, eram 20 pessoas e 100 pessoas para comer. 20 pães e 100 pessoas para comer. Deus ali multiplica. O povo come e sobra. Também aprendi domingo passado sobre o milagre da restituição. Filho da Sulamita. Olha aí. O filho que já estava morto, Deus ressuscita e devolve para aquela mulher. Também aprendi domingo passado sobre o milagre da restauração, que na verdade nós vamos estudar hoje. Já estudamos, né? Que é a cura de Naamã. E o milagre do julgamento, que também estudamos domingo passado, que foi a maldição dos rapazinhos. Aqueles rapazinhos que estavam abusando, estavam debochando. E veio 2 ursas e devorou aqueles rapazes. Nós aprendemos domingo passado sobre o ministério do profeta Eliseu, só que nesse domingo que é hoje, nós também estaremos estudando um dos milagres que Deus operara através de Eliseu, que foi o quê? A cura de Naamã. E essa cura de Naamã, eu achei tão interessante que domingo passado falou dos 14 milagres. Só que a ênfase da cura de Naamã vai ser nesse domingo, que nós acabamos de estudarmos agora a lição da Escola Bíblica Dominical. Olha que interessante, o que nós vamos aprender sobre essa cura? O que era a lepra? O que tipifica a lepra nos dias de hoje? Quem era Naamã? Eu aprendi muito nessa lição que quem cura é Deus. Quem cura é Deus. Não é o homem querer usar os seus métodos. Não é o homem falar assim, não, eu posso porque eu tenho condições. Não. Então, o que o textual diz aqui? Olha só. Então desceu. Quer dizer, o camarada era alto. O camarada tinha uma patente alta. Só que ele tinha que se humilhar, ele tinha que descer. E não é fácil o camarada que tem todos os nomes, sobrenomes, né? Todos aqueles têm aquelas posses todas. Agora ele se humilhar, ele tem que descer. Então desceu e mergulhou. Quer dizer, obedeceu. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Conforme a palavra do homem de Deus.
Quem tinha falado não foi um homem qualquer não, foi um homem usado por Deus. E Naamã, ele foi até esse homem. Como que ele chegou até esse homem? Aí nós vamos estudar na lição como que aconteceu todo esse trajeto até Naamã chegar ao profeta Eliseu. Interessante que, olha, e a sua carne tornou como carne de um menino e ficou purificado. Ficou com a pele limpa, purificado, totalmente limpo. Você sabe o que é isso? A transformação. Aleluias. Olha, então desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como carne de um menino e ficou purificado. Vamos entender nessa lição o seguinte: Naamã, as qualidades de Naamã. Quem era Naamã? E quem foi Naamã? O que aconteceu? Por que exatamente esse milagre foi tirado uma lição exclusiva para ele? Porque está querendo me explicar e explicar para você que está me ouvindo o quê? A transformação de um novo homem. Depois que Naamã mergulhou, o que ele foi? Nós vamos estudar e esticar mais um pouquinho essa lição, você vai entender o que se passa quando o homem passa a ser uma nova criatura. O que acontece na vida dele? Você vai observar aqui o seguinte. Olha bem. Naamã, ele era chefe do rei da Síria. Era um grande homem diante do Senhor. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Ele tinha tudo. Eu não sei com quem eu estou falando agora, mas talvez você tenha tudo. Talvez você pode falar assim, não me falta nada. Mas tem a lepra, meu Deus, tem uma doença, tem uma enfermidade, tem uma depressão. Você pode ter carro, pode ter nome, pode ter posição, você pode ter status, você pode ter o que for, mas sempre tem alguma coisa. Ninguém é perfeito. Se você olhar o histórico desse homem, olha só, ele era chefe do exército do rei da Síria. O cara não era qualquer coisa não, o cara era importante. Ele era um homem de grande valor, um homem de respeito, um homem de moral, um homem de ética. Porém, ele era leproso. Quantas histórias nós vemos de pessoas aí que tem tudo, né? Carro, apartamento, dinheiro, viagens e mais viagens, mas no fundo é deprimido. No fundo, a sua mente, o pecado está cautelando na sua mente, algo está te machucando, te falta alguma coisa. Não tem aquela passagem de um menino, um jovem, chega até Jesus e fala assim, mestre, eu tenho observado a tua lei, eu obedeço meu pai, eu obedeço a minha mãe, eu sei da lei, não matarás, não adulterarás, não farás isso, não farás aquilo. Aí Jesus olha dentro do olho dele e fala assim, olha, te falta uma coisa. Ninguém é perfeito. Falta em você alguma coisa. Falta em mim alguma coisa. Eu não sou perfeito. Esse homem, você lendo esse primeiro trecho aqui, você vai entender que ele era o cara da época. Porém, ele era leproso. Ele não era feliz com a situação dele. Poderia ter um exército à sua disposição? Poderia. Poderia ter a voz de comando, ser o primeiro chefe da nação? Poderia. Mas ele não era feliz. A verdadeira felicidade só em Jesus. Ele poderia ter aquela paz, aquela alegria, mas era algo passageiro. E Jesus fala, tenho-vos dito isso, para que a minha paz permaneça em vós. E a minha paz é diferente da paz do mundo. Aleluias. A minha paz, eu deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Aleluias. A lição que nós estamos estudando está falando de um homem que aparentemente tinha tudo, mas não era feliz. Ele era leproso. E aqui há um contexto histórico de que na sua casa estava uma jovem, uma menina. Essa menina, ela tinha sido pega agora como escrava, estava trabalhando na casa desse chefe chamado Naamã. E agora, essa menina, de acordo com a história, ela era de Israel.
Só que o que me chama a atenção aqui nessa menina é o seguinte, que ela tinha todo motivo para estar indignada com seu patrão. Indignada porque agora ela estava sendo escrava. Indignada porque ela ia viver o resto da vida na mão dos sírios. Porém, ela não deixou a tristeza abater ela. O que ela fez? Mesmo em terras diferentes, ela lembrou-se, na minha terra tem um profeta do Senhor. Ah, meu patrão, se o senhor chega perto do profeta Eliseu, tomara que o senhor conhecesse ele. Ah, se o senhor conhecesse ele. Eu torço para que um dia o senhor chegue perto de Eliseu. Eu tenho certeza que o Deus de Eliseu, porque Deus usa Eliseu, e Deus vai falar através dele, e o senhor vai ser curado. Aquilo ali ficou impregnado no coração de Naamã. Olha que lindo o testemunho de uma menina que estava presa, uma menina que estava longe da sua pátria. E agora ela testifica do profeta Eliseu. A mesma coisa acontece isso com aquela mulher, né? Que ela fala bem assim, vamos fazer um quarto aqui para aquele homem, porque eu vejo que aquele profeta, aquele homem, é realmente o homem de Deus. Porque quando é realmente o homem de Deus, o Espírito de Deus testifica com a pessoa, se ele é ou se não é. Nós temos que ter muito cuidado. Estamos vivendo hoje os últimos dias onde muitos falsos profetas estão usando o nome de Deus. Ao invés de deixar Deus usar eles, eles estão tentando usar o nome de Deus para fazer prodígios e milagres. Mas aqui, essa menina, ela conhecia, porque era da terra dela, da terra de Israel. E ela fala, olha, meu patrão, meu chefe, se você conhecesse o profeta Eliseu, lá da minha terra, eu tenho certeza que você ia ser curado dessa lepra. Olha que testemunho lindo. Olha que testemunho maravilhoso. E Naamã botou aquilo no coração. Ela fala para a mulher de Naamã. A mulher de Naamã fala para Naamã, Naamã, você quer saber de uma coisa? Eu vou escrever uma carta, vou mandar para o rei de Israel, eu vou lá. E de lá eu vou procurar esse profeta Eliseu. E escreve uma carta, vai até ao rei de Israel. Quando o rei de Israel vê aquilo ali, o rei de Israel olha e fala assim, por um acaso eu sou algum Deus para te curar? Eu não tenho poder para te curar não, e rasga suas vestes. Porque achou que ele estava de armação. Porque por ele ser chefe do rei da Síria, esse camarada está de armação pro meu lado. Pedindo para mim ser curado, para curar eu da lepra. O que é isso? Eu imagino, no meu modo de pensar, que Naamã já tinha procurado todos os recursos. Porque condições ele tinha para isso. Mas quando ele ouve uma menina falar bem assim, se o senhor conhecer o dom de Deus, e se o senhor soubesse quem usa o profeta lá da minha terra, aquilo ali é o homem de Deus. E o senhor ia ser curado. E ele imediatamente pega a sua comitiva e vai até o rei. Pede para ir, para que o rei o curasse. Só que o rei fala, eu não sou Deus para te curar. E o profeta Eliseu fala bem assim, uai, por acaso não há um profeta em Israel? E ele vai até a casa de Eliseu. E aí entra a lição que eu acho muito importante. Quando ele vai até a casa de Eliseu, ele no meio do caminho ele pensa assim, eu vou chegar lá, por eu ser chefe do exército do rei da Síria, por eu ser o camarada da vez, por eu ser um homem estudado, eu tenho certeza que o profeta, ele vai chegar para mim e vai falar bem assim, vai se colocar de pé, vai pegar na minha mão, vai botar a mão sobre a minha cabeça, vai ungir o meu carro, vai jogar sal grosso em cima de mim, talvez vai jogar uma rosa ungida, uma rosa perfumada. Ele vai querer fazer alguma coisa, algum ritual para que, venha acontecer essa cura. Então eu vou todo pomposo, todo, endeusado, egocêntrico. Porém, quando ele pensa, a Bíblia diz que ele pensa e vai andando pelo caminho pensando, eu vou chegar lá, ele vai me idolatrar. Poxa, que honra ter você aqui, o chefe disso, o chefe daquilo, ele vai puxar a sardinha pro meu lado. Porém, ele levanta,
sai para fora. Ó, eu tenho certeza que o profeta Eliseu ele vai sair para fora, ele vai querer fazer, soltar balões, soltar rojões, fazer isso. Não, não, não. Eu tenho certeza que ele vai fazer uma oração exclusiva para mim. A oração forte, aquela oração da sexta-feira. Eu tenho certeza que ele vai fazer... Epa, peraí. A expectativa de Naamã é diferente da expectativa daquele que busca Deus. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus é diferente dos nossos pensamentos. Talvez você pense, eu vou chegar na igreja hoje que Deus vai usar o profeta e vai falar comigo assim, 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 assado. Aí Deus toma uma criancinha lá e começa a cantar um hino da harpa e você sente a presença de Deus. Deus já falou com você através daquele hino da harpa. Muitas das vezes você quer impressionar. Não, eu vou impressionar porque eu sou o dono do pedaço. Você chega lá, Deus usa a coisa mais simples e Deus fala aos nossos corações. Olha, eu tenho certeza que Ele vai passar a mão, Ele vai me ungir, Ele vai fazer isso, Ele vai fazer aquilo outro. Porém, nada disso acontece. E Naamã, ele fica indignado. Poxa, eu esperava que eu chegasse lá, o camarada me tratasse bem. O profeta me recebesse bem, porque eu tenho estudo, eu sou professor, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou isso. Não, não aceito isso. Ele se indignou. Mas quando ele chega na casa do profeta Eliseu, na porta da casa do profeta Eliseu, o profeta Eliseu manda um mensageiro, um dos seus servos, falar para Naamã, sabe o seguinte? Olha, avisa Naamã que é para ele descer lá no Jordão e mergulhar durante 7 vezes no Rio Jordão. Naamã olha assim e fala assim, poxa, eu estou indignado porque tantos rios na minha terra, rios bons, maravilhosos, mandar eu mergulhar no Jordão? Não significa, irmãos, que o Jordão era um rio sujo. Não, não. Porque o Rio Jordão é um rio limpo. Porque Jesus se batizou no Rio Jordão, vários outros discípulos se batizaram no Rio Jordão. Eu não sei a situação hoje, né? Porque com a poluição que está indo, eu não posso dizer a mesma coisa. Mas na época, era um rio limpo. Porém, em comparação aos rios lá da Síria, ele fala, poxa, passei por tantos rios bonitos, maravilhosos, para o camarada mandar eu mergulhar no Rio Jordão? Águas turvas? Ah, não, não vou não. O que você acha? E começou a reclamar. Irmãos, muitas das vezes, Deus está falando para você, quer ser curado? E você fala assim, Senhor, eu estou aqui há tanto tempo, olha, Senhor, eu estou na igreja há 15 anos, 20 anos e nada acontece. Jesus está perguntando, você quer ser curado? Assim aconteceu com aquele camarada no tanque de Betesda. Todos que estavam ali, a água era mexida, balançada pelo anjo, e aquele que entrasse primeiro era curado. E Jesus passa, vê aquela multidão na expectativa da cura. Só que tinha um camarada ali, que ele não era curado. Todo mundo pulava na frente dele. Os melhores de situação pulavam na frente, às vezes vendia até a vaga para ir na frente. Só que ele sempre é abandonado e Jesus passa ali, cura só ele. Mas o que me intriga aqui é a pergunta que Jesus faz a ele. Quer ser curado? E ele fala, não, Senhor, porque eu estou nessa situação, eu estou aqui há tanto tempo. E, irmãos, murmurando, reclamando. É o que eu faço, é o que você faz, é o que nós fazemos. Deus está nos oferecendo algo e nós estamos reclamando, nós estamos murmurando. Deus está nos dando a cura e nós estamos reclamando, murmurando a todo momento. Você observa que Naamã aqui ele começa a murmurar, ele começa a reclamar. Poxa, depois de toda a pompa, todo o exército me seguir, eu vim com essa carruagem, gastar um tempo todo desse para chegar aqui o camarada mandar eu tomar banho no rio 7 vezes, o que é isso? Mas olha o que o texto diz, olha, conforme a palavra do homem de Deus. Essa ordenança veio da parte de Deus. Deus fala agora através da boca do teu servo, profeta Eliseu. Deus usa o teu servo e fala bem assim, Naamã, mergulhe no Rio Jordão 7 vezes. É interessante que ele começa a questionar, começa a reclamar. E aí entra uma parte interessante. Que ele chega perto de um dos seus servos, Naamã chega perto de um dos seus servos e começa a questionar. E um dos servos de Naamã fala bem assim, meu pai, para com isso, moço, para de reclamar. Se Eliseu tivesse pedido você coisas difíceis, você não faria para você ser curado
lepra sua? Poxa, ele pede simplesmente para você se mergulhar no rio. E você está reclamando? Irmãos, muitas das vezes, as coisas que nós temos que fazer para Deus é tão pequena, mas nós colocamos tanto empecilho, tanta dificuldade. Mas Deus quer coisas pequenas, coisas simples, coisas humildes. É só mergulhar na presença dEle. É só buscar mais a Ele. Não é mergulhar uma parte do corpo, não. É se aprofundar. Aleluias. E Ele vai lá e mergulha uma vez, mergulha duas, mergulha três e nada acontece. E o que me chama a atenção, irmãos, é as conversas. Olha bem, porque quando a pessoa, se Naamã não tivesse ouvido, ele estava indignado porque ele achava que ia ser bem recebido. E o profeta nem olha para a cara dele, simplesmente fala, olha, vai lá e faz isso e faz aquilo. Ele estava esperando, quer dizer, isso frustrou a expectativa dele. Isso frustrou ele. É a mesma coisa, irmãos, que um exemplo. Você vai no médico, aí o camarada fala bem assim, o médico lá dentro da salinha dele fala bem assim, o técnico fala pro técnico ou pro enfermeiro, vai lá, atende esse camarada lá, que vai entrar aí agora, manda ele ir lá na farmácia e comprar manda ele tomar um boldo, manda ele tomar alguma coisa. É desse jeito. Nem olha pra cara do camarada. Esse camarada que chegou na porta para ser atendido, ele fala, quem é o médico? Poxa, brincadeira, eu vim de longe, o cara não vai me atender? Manda um técnico, manda um enfermeiro. Foi desse jeito que aconteceu com Eliseu, com Naamã. Naamã vai até Eliseu, Eliseu manda um dos seus servos avisar a Naamã que era para ele voltar e se mergulhar 7 vezes no Jordão. Mas o que eu aprendo aqui? Ele fica indignado, se enche de razão, mas ele ouve conselhos. O conselho de um dos seus servos fala com ele bem assim, se o teu pai, se Eliseu pedisse coisa mais difícil, você não daria? O que custa você ir lá e se mergulhar, Naamã? Vai lá e se mergulha. Aí eu vejo o valor do conselho. Quando você dá um conselho bom, algo acontece. Agora, quando você dá um conselho ruim, desanda tudo. Você já pensou se esse camarada que estava indignado, que era Naamã, fala agora a situação dele para um dos seus servos, esse teu servo fala com ele bem assim, mata esse profeta, rapaz, acaba com essa nação, acaba com esse povo. Como que não ia ficar? Mas esse profeta, esse servo, ele fala com Naamã, rapaz, obedece a voz do profeta Eliseu, vai lá e mergulha, o que te custa? Seja obediente. E ele desce. Uma vez, nada. 2, nada. 3, nada. 5, nada. 6, também nada. E quando ele mergulha a 7ª vez, que ele sobe, aleluias, ele sobe purificado da sua lepra. A Bíblia dá detalhes falando assim, olha, a pele dele ficou tão limpa, tão bonita. Não tem quando uma criança nasce com aquela pele mais limpa, mais volumosa, sem mancha, aquela pele linda. Eu imagino Naamã antes, cheio de machucado, cheio de mancha, leproso. Leproso. Porém, agora ele sai do Rio Jordão limpo, totalmente purificado. Aleluias, glórias a Deus. E aí, irmãos, que entra a passagem de quem? De Geazi. Geazi vê essa situação. Quando Naamã desce no rio 7 vezes, que é curado, que ele está indo embora, ele chega para Eliseu e oferece a Eliseu uma ajuda. Reconhece que o Deus de Eliseu é o Deus nosso, é o meu Deus, é o teu Deus, é o Deus verdadeiro, é o Deus que cura. Porque eu acredito que Naamã já tinha investido muito para ser curado, porém não foi curado. E agora, simplesmente, irmãos, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele levanta totalmente curado, ele reconhece que aquilo ali era algo sobrenatural, foi um milagre de Deus. E milagre não se explica. Aquelas águas não tinham poder curador. Aquelas águas não tinham poder de cura. Mas simplesmente por ele obedecer e ouvir a voz do profeta, Deus intermediou e fez a cura. É importante quando nós observamos que quando ele foi curado, ele chega para o profeta Eliseu e oferece dinheiro. Ele ficou muito grato.
Irmãos, Deus está nos curando. Deus está nos livrando. Olha a mudança de vida de Naamã antes da cura e depois da cura. Antes da cura ele estava indignado, simplesmente por causa de uma profecia. Simplesmente por causa de uma palavra. Eu não vou fazer isso. Não, isso não é para mim. Não foi para mim. Essa palavra não foi para mim. Não tem condições. Muitas das vezes falamos isso. Mas quando você se prontifica a obedecer, o milagre acontece. Ele reconheceu que a palavra que saíra da boca de Eliseu era a palavra de Deus. E ele obedece, vai lá, mergulha, e quando ele sai do Rio Jordão, ele chega para o profeta Eliseu e oferece dinheiro. Meu Deus, se fosse nos dias de hoje, se fosse nos dias de hoje, onde que você vê pessoas falando bem assim, esse milagre só acontece aqui na minha igreja, vem aqui que aqui você vai ser curado. E Deus, pelo seu infinito amor, Deus por honrar a sua palavra e honrar a sua fé, Deus cura aquele indivíduo. E muitas das vezes aquele camarada sai de dentro daquela igreja liso, leso e louco, sem nem um centavo, porque deixa tudo. Deixa aliança, deixa roupa, deixa sapato, deixa tudo, querendo com isso pagar a cura, pagar a salvação, pagar a fé. Mas o que eu aprendo nessa lição, que a cura não é paga, a cura é dada, é Deus quem dá, é Deus quem cura. Aleluias. O Naamã, ele oferece dinheiro, ele oferece ouro, ele oferece vários objetos para Eliseu, o profeta Eliseu. Eliseu, irmãos, numa lógica natural, ele poderia muito bem falar assim, não, Deus curou porque eu fui usado por Deus, então quer dizer, eu vou querer ganhar um dinheiro em cima disso. Não, irmãos, não existe lógica isso. Não existe respaldo bíblico para você ser curado e ter que pagar pela cura, não. Quem cura é Deus. A cura não tem que ser paga. E aí você observa, hoje estamos vivendo muitas igrejas, muitas religiões falsas aí, que infelizmente você tem que fazer um propósito, faz o propósito, você tem fé, tem fé. Deus ele cura através da sua fé, através do propósito, através da sua sinceridade com ele. E daqui a pouco o pastor vai lá e te leva, limpa. Não, você vai ter que deixar uma oferta, você vai ter que deixar metade, você vai ter que dar sua fazenda, você vai ter que dar seu carro, você vai ter que dar isso, você não tem que dar nada. Porque Deus quem cura é Deus. Aleluias. O profeta Eliseu aqui, se ele quisesse pegar, ele pegava. Mas ele não pegou. O que eu aprendo aqui? Maturidade. O que eu aprendo aqui? Temor a Deus. Primeiro que o profeta Eliseu, ele sabia que milagre não se vende. Milagre quem dá é Deus. Deus fez um milagre na minha vida, na vida do meu filho, na vida da minha filha, na vida da minha esposa. Eu não teria condições nenhuma de pagar. Mas foi um milagre. E mesmo se eu tivesse, eu não pagaria, porque é um milagre. E milagre quem faz não é o pastor, quem faz é Deus. Se Eliseu recebesse aquela propina, aquele dinheiro, ele poderia mais tarde, Naamã poderia mais tarde falar bem assim, não, eu paguei para ele fazer. Mas aí entra a maturidade espiritual. Eliseu, ele não recebeu. Ele não recebeu. Ele entendeu que aquela oferta era de gratidão, porque ele acabara de ser curado, Naamã acabara de ser curado. Mas ele falou bem assim, eu não vou receber essa oferta. Eu não vou receber essa oferta. Porque milagre não se vende. Se você vai numa igreja e eles estão te cobrando por isso, te cobrando por aquilo, sai fora. Sai fora. Milagre não se vende. Quem opera é Deus. Aleluias. Que lição. Se você foi na escola bíblica dominical hoje, você vai sair com a convicção de que Deus é Deus. Aleluias. Que quem opera o milagre é Deus. Aleluias. E eu acho interessante nessa passagem que quando Eliseu ele não recebe aquela oferta, aquele dinheiro, ele sai pelo seu caminho. O Naamã vai embora para sua casa. E aí entra a história de Eliseu. O que acontece com Geazi? Geazi sai de cena, vai até Naamã e fala que tinha 2 de seus servos cá com Eliseu que estava precisando de uma ajuda. Olha só, com mentirada. E que era para Naamã mandar uma oferta, Naamã dar um dinheiro. Naamã tinha acabado de oferecer a oferta, uma ajuda
a Eliseu. Eliseu não pegou. Eliseu não aceitou aquela oferta, porque Eliseu entendeu que se ele aceitasse, mais tarde, aquela oferta poderia ser um pretexto do próprio Naamã falar bem assim, não, Deus usou ele, mas e o dinheiro que eu deixei com ele? Nossa, eu paguei, não foi de graça não. Deus conhece os nossos corações. A Bíblia diz em Salmos, capítulo de números, Salmos de número 7, verso 9, porque Salmos não tem capítulos, Salmos é cânticos, Salmos não tem capítulo, por isso que é chamado de Salmos de número 7, verso de número 9. É importante nós fazer essa observação. Está dizendo ali que Deus prova o nosso coração e a nossa mente. Deus prova o coração de Eliseu naquele momento, Deus prova o coração de Naamã naquele momento, e ele não recebe aquela oferta. Porém, Geazi vai até Naamã e pede Naamã uma oferta. Depois do milagre que tinha acontecido, aquela empolgação toda, Naamã dá a oferta para Geazi. E Geazi chega de fininho na casa de Eliseu, como se nada tivesse acontecido. E eu acho interessantíssimo, irmãos, isso. Olha só o que diz aqui a lição. Eliseu chega para Geazi e pergunta a Geazi da onde que ele tinha vindo. Da onde que você tem vindo, Geazi? Ele fala bem assim, eu não vim nem de um lugar nem de outro. Uai, mas por acaso meu coração não foi com você quando você parou lá na carruagem de Naamã, não? Irmãos, olha Deus, irmãos, o Espírito Santo de Deus agindo na vida do profeta Eliseu e revelando o que Geazi tinha ido fazer lá até Naamã. Geazi volta com a oferta, Eliseu chega e pergunta, da onde que você estava? Da onde que você veio, Geazi? Eu não vi nem de um lugar nem do outro. Sabe o que eu lembro disso? Aquela passagem que Jesus fala bem assim. Deus fala para Satanás, Satanás, de onde que você vem? Eu vim de rodear a terra e de passear por ela. Eu não tenho ponto de partida não. Eu não tenho assim um lugar fixo não. Eu fico vagabundando, eu fico perambulando. Eu não tenho de onde ficar. Eu vim de rodear da terra e passear por ela. Mas por acaso você observou o meu servo Jó lá? Homem reto, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal? Você tem observado lá? O próprio Satanás, ele não tem um ponto de partida, ele fica rodeando, inventando moda, não tem um lugar fixo. E Geazi, ele fala, eu não fui nem em um lugar nem no outro. Aí o profeta Eliseu fala assim, mas vem cá, por acaso o meu coração, como se falasse bem assim, por acaso eu não te vi você indo até Naamã pedir oferta, não? Meu Deus, irmãos, a mentira, irmãos, tem perna curta. Estamos vivendo hoje num mundo tão assim moderno, né, entre aspas, que se diz o seguinte, quanto você mais mente, aquela mentira acaba virando uma verdade. Não, irmãos, não existe isso. A verdade, ela acaba com 24 horas de mentira. Esse camarada, ele fez um percurso grande de ir até Naamã, pediu uma oferta, alegou uma mentira lá, falando que tinha alguém lá que estava precisando, e ele volta com aquela oferta. E chega diante de Eliseu, Eliseu fala bem assim, por acaso o meu coração não foi até você, não viu, não? Deus revelando, irmãos, a situação de Geazi. Olha, a lepra que estava em Geazi, agora vai pegar em você e na sua semente. E realmente, irmãos, na mesma hora, a lepra pegou em Geazi. Aquela mesma lepra que quando Naamã chegou para o profeta Eliseu para ser curado, agora estava em quem? Geazi. Mentiroso, falso, hipócrita. Olha só que situação, irmão. Usando as bênçãos de Deus para se enriquecer, para ganhar dinheiro, para ganhar propina, fazer o nome em cima das coisas de Deus. E quantos nos dias de hoje estão fazendo isso, irmãos? Alegando, batendo no peito, esse milagre só acontece aqui na minha igreja, e que aí, irmãos, Deus ele cura, Deus usa métodos simples, Deus usa coisas singulares, Deus usa uma criança, Deus usa um objeto, Deus usa qualquer coisa, irmãos, porque quem cura é Ele. A expectativa de Naamã antes de ser curado eu vou chegar lá, o profeta Eliseu, ele vai fazer o que comigo?
vai mandar eu sentar numa cadeira bonita, né? Vai me colocar lá em cima do púlpito, na linguagem nossa, né? Vai me colocar lá em cima do púlpito, vai me dar uma oportunidade, né? Porque eu tenho um currículo, eu tenho curso, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Ah, ele vai orar, ele vai mandar a igreja orar por mim, vai colocar a mão sobre a minha cabeça, né? Na nossa linguagem de hoje, não. Ele vai mandar eu fazer uma campanha, é eu que vou dirigir o culto, é eu que vou fazer aquilo outro, vai me jogar sal grosso, né? Vai fazer eu participar de campanhas. Meu Deus, aonde que eu vou ser o cara? Não, não, não. Ele foi pensando nisso. A Bíblia diz que ele foi pensando nisso. Não, eu tenho certeza de que o profeta lá, ele vai me atender bem. Só que o profeta, irmãos, ele não falou dele, ele falou de Deus. Deus estava na vida do profeta Eliseu. É tanto que ele não vê Naamã. Ele só fala assim, vai lá meu servo, avisa a Naamã, avisa ele. Antes do texto, logo no início, você observa que quando Naamã chega diante do rei de Israel, ele fala bem assim que queria ser curado pelo rei. O rei rasga suas roupas e fala bem assim, por acaso eu sou algum Deus para você vir me procurar para ser curado? Você está de armação pro meu lado, rapaz. Você vai estar querendo tramar uma guerra aqui. Porque Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria. E o rei da Síria tinha intriga com o rei de Israel. E olha só que situação. O inimigo vai até na casa do camarada para pedir para ser curado. Ah, para com isso. O inimigo vai na casa do rei de Israel, lá no palácio, lá e pede para ser curado. Vou rasgar minhas vestes, eu tenho certeza, eu não sou Deus para ser curado desse cara. Aí o profeta Eliseu ouve, por acaso não tem um profeta aqui em Israel, não? E ele agora desce para a casa de Eliseu. Quando ele desce para a casa de Eliseu, no caminho ele vai pensando, eu vou chegar lá. Irmãos, às vezes a gente se frustra. Às vezes a gente se frustra. Às vezes você quer que um pregador chegue lá na igreja, Deus vai usar aquele pregador, porque... Não, mas muitas das vezes Deus está falando através da sua palavra, através de uma situação que você está vivendo. Uma situação que você está vivendo. Um exemplo. Uma certa vez, eu já falei isso aqui, vou repetir, é interessante para você que está me ouvindo. Eu não era um camarada, irmãos, de dar dízimo. Meu Deus do céu, eu era contra dízimo. Eu estou falando de mim. Eu era contra dízimo. Só que um belo dia, um rapaz que trabalha comigo, eu não vou falar o nome dele, que ele assiste minhas lives, mas ele vai saber que é ele. Esse camarada um dia chegou para mim, eu cheguei para ele e falei bem assim, rapaz, o que acontece com o seu dinheiro? Você comprou um carrinho velho, você está construindo a sua casa, você trouxe sua mãe da roça. Rapaz, eu ganho mesmo tanto que você, trabalho na mesma empresa e eu não consigo comprar nada. Esse camarada virou para mim na hora, irmãos. Olha só quando eu falo que Deus usa coisas pequenas, coisas simples, e você muitas das vezes está esperando algo esplendoroso, ou às vezes você até se prepara para algo, você muitas das vezes se frustra. E esse camarada chegou para mim e falou assim, Danilo, independente, cara, de religião, eu sou católico, dou meu dízimo e Deus me abençoa. Jesus tem de misericórdia. Quer que Deus que fala mais claro para você do que isso? Foi um tapa que eu tomei na cara, irmãos. Bem dado. Sabe por quê? Eu não tinha falado de dízimo, eu não tinha falado de igreja católica, eu não tinha falado de religião, eu não tinha falado de nada. Eu só falei com ele, rapaz, o que acontece? O que acontece com o seu salário? Você compra isso? Você trouxe sua mãe da roça? Você comprou um carrinho velho? Eu ganho mesmo tanto que você? E eu não consigo sobrar dinheiro no final do mês? O que é isso? Ele vai e me responde. Independente de religião, Danilo, eu sou católico, dou meu dízimo e Deus me abençoa. Agora fala você que não foi Deus que usou esse camarada. Claro que foi. Tá aqui, a lição tá dizendo que Deus usa quem? Naamã, um homem que não era crente. Um homem gentil. Um homem que não era da linhagem de Israel. Deus usa ele para, através dele, livrar o seu povo. Olha só que interessante. Esse camarada que me deu essa resposta sobre o dízimo, eu falei assim, meu Deus do céu, olha como que Deus falou comigo aqui na empresa. Deus falou comigo, irmãos, na empresa. Eu perguntei esse camarada lá na empresa, o cara me deu essa resposta. Nunca mais deixei de dar o dízimo.
E por incrível que pareça, irmãos, não é berganhar com Deus, não é querer fazer troca, não é querer, não, que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. A minha vida mudou. Por quê? Deus, ele dá conforme a sua fé. Dízimo não é obrigação, igual muitos estão falando aí, que dízimo era só para o passado, que dízimo não é no presente, que dízimo era só para o Velho Testamento, que dízimo não é para o Novo Testamento. Irmãos, eu falo claro e objetivo para você. Dízimo é um ato de fé. Não adianta você dar por obrigação, não adianta você dar por intimação, ou porque o pastor está cobrando. Não, dízimo é um ato de fé. Você tem que dar, é porque é uma gratidão. E Naamã aqui, voltando para a lição, Naamã ele era um camarada muito grato. Ele quis dar a oferta para Eliseu, porém Eliseu não pegou. Maturidade. Eliseu não pegou, porque poderia dar uma conversa depois. Eliseu não pegou, porque milagre não se vende. Milagre não se compra. Eliseu não pegou, porque ele como chefe, agora ele poderia testificar lá fora. Ó, ele não me cobrou nada. O camarada é simples. Deus que usa ele. E realmente foi o que aconteceu. Esse camarada, Naamã, ele testificou a ponto de que quando ele voltou para seu reino, lá para o rei da Síria, o rei, ele foi adorar a Rinom. Quando ele foi adorar, ele foi e falou assim: ó rei, eu não, o senhor me perdoa, mas eu não vou se encurvar diante do Deus que o senhor adora. Porque agora eu conheci o Deus de Eliseu. Aleluias! Que testemunho lindo! Glórias a Deus! Você sabe o que é isso? É você falar bem assim: olha, agora eu sou uma nova criatura. Agora eu já não adoro aos deuses. Eu adoro ao único e o verdadeiro Deus. Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E estas palavras que hoje te ordeno, tu as ensinarás ao teu filho no caminhar, no deitar, no levantar, andando com ele pelo caminho. Glórias a Deus, é uma intimação que Deus está dando ao povo de Israel. Olha, ensina o teu filho o caminho da palavra, ensina o teu filho o caminho que deve andar, ensine a palavra de Deus. Eliseu aqui, Deus usou Eliseu através de um milagre na vida de Naamã, e Naamã agora quando ele volta para a sua cidade, ele fala bem assim: ó rei, ó, o senhor me perdoa, mas eu não vou dobrar diante do teu Deus, tá? Eu não vou dobrar diante do teu Deus, porque agora eu sou uma nova criatura. O Deus de Israel, o Deus de Eliseu, foi o Deus que me curou. Que testemunho lindo! Observa que essa lição ela começa com o testemunho de uma menina. A lição não fala o nome dela. Fala que ela era de Israel, que ela estava como escrava, que ela testificou, que ela testemunhou ali do profeta Eliseu, e que o profeta Eliseu, a mulher do profeta Eliseu ouve e fala para Eliseu, melhor, que a mulher do profeta, que a mulher de Naamã ouve aquela escrava, fala para o seu esposo, que era Naamã. Naamã agora procura Eliseu, vai até o rei rasga suas vestes. Eliseu fala: por acaso não tem profeta em Israel? Tem sim, irmãos. Deus tem sempre os seus remanescentes. Ainda que está bagunçado, ainda que está meio assim, né? As coisas estão indo de mal a pior, mas Deus sempre tem um dos seus remanescentes. Deus ele usa, Deus ainda fala através do seu profeta. Aleluias. E o que me chama a atenção, que aquele profeta ele falava conforme a palavra de Deus. Porque Paulo ele fala que se algum profeta ou qualquer profeta vier falando algo que não tem base bíblica, que seja amaldiçoado. Se descer até mesmo um anjo do céu trazendo um outro evangelho que não tem base com as escrituras, que nós damos as nossas costas, amaldiçoamos. Mas aqui, Naamã, ele reconheceu que quem fala na boca de Eliseu era o próprio Espírito Santo, era o próprio Deus. Ele obedece, desce até o rio. No momento ele começa a se questionar: poxa, mas tantos rios bonitos, né? Poxa, mas, gente, quem faz o milagre é Deus. Deus usa as coisas pequenas. Deus usa métodos que você... Não tem aquela passagem de que quando o camarada chega até Jesus e fala assim: Senhor, vai na minha casa porque o meu filho está à morte. Vai na minha casa que meu filho morreu. Vai na minha casa que a minha... Aí daqui a pouco ele fala bem assim: Senhor, não precisa de ir na minha casa. Manda simplesmente uma palavra. Que o meu criado, o meu filho vai ser curado. Somente uma palavra. E a Bíblia diz que o Senhor falou assim: pode ir.
Pode ir que ele já está curado. E quando ele chega na casa, ué, mas o que aconteceu? Ah, ele foi curado. Que hora? Ah, é exatamente às 7 horas. Olha, foi exatamente a hora que eu estive com o mestre. E ele falou, vai que ele já está curado. Então, não é pelo seu esforço que você vai ser curado. É por Deus. Quem cura é Deus. E outra, métodos de cura. Não existe. Quem cura é Deus. É Deus. Eliseu poderia ter trazido ele para dentro de casa, poderia ter feito umas ervas amargosas lá, poderia ter jogado um óleo na pele dele, poderia ter orado 24 horas, ele poderia ter feito um holocausto, um sacrifício. Não. Deus simplesmente falou assim, não, Eliseu, não é você que vai curar, quem cura sou eu. Dá a ordem. Simplesmente ele vai ter que obedecer. Simplesmente ele vai ter que obedecer. Muitas das vezes Deus não opera milagre porque nós não obedecemos. Não ouvimos a voz do Senhor. E Naamã aqui, ele ouviu a voz do Senhor. Um homem que era leproso, agora ele volta curado. Nova criatura, mudança de vida, totalmente mudado. Um homem que saiu da Síria, adorando vários deuses. Agora ele volta. Quando ele volta para a cidade dele, ele já logo fala com o rei, eu não vou se dobrar diante do Deus que vocês adoram, porque agora eu creio no Deus de Eliseu. Glórias a Deus. Que lição linda, né? Então não importa o seu passado. Não importa a lepra do pecado que você tem na sua vida, que eu tenho na minha vida. Quando eu aceito a Jesus como meu único suficiente Salvador, e eu reconheço Ele como o Deus único e poderoso, eu aceito Ele como meu único suficiente Salvador. Passo a ser uma nova criatura. Agora, a minha obrigação, o meu objetivo é o que? Testificar. Testificar. Ah, mas eu não sei pregar. Testifica. Ah, eu não sei dar uma escola bíblica dominical. Testemunha. Quantos milagres Deus já te deu? Fala, olha, Deus me curou disso, Deus me curou daquilo, Deus ressuscitou isso, Deus já fez isso. Olha, eu ouvi um testemunho. Faz igual aquela menina. Ah, se você ouvisse o testemunho que eu ouvi, se você soubesse o hino que eu ouvi, como que Deus me falou através desse hino? Olha, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo. Fale do amor de Deus. Aleluia. Testifica. Essa lição, ela veio assim, nos cobrar uma urgência do testemunho. Tanto da pessoa física quanto de terceiro. Porque da pessoa física é o seu testemunho, porque eu acredito, estudando esse texto, eu acredito que essa menina, ela tinha um testemunho de crente, para que a sua patroa desse crédito à voz dela. Como está sendo o meu testemunho? Na empresa, em casa, com meus vizinhos, para que o meu testemunho tenha crédito. Olha a situação dessa menina. Mas mesmo assim ela testificava, ela tinha um testemunho, tanto dela quanto do profeta Eliseu, da terra dela. A ponto de a patroa dela falar bem assim, não, olha, o que ela fala tem algo bom nessa história. Um outro ponto que eu acho interessante é aquela passagem de Jericó, né? Onde que os dois espias sobem lá no muro e estão olhando a terra lá, aquele negócio todo, e houve aquela perseguição, olha, tem alguém nos vigiando, vamos correr atrás desses dois espias. Aí quando chega para correr atrás dos dois espias, quem é que dá hospedagem àqueles dois espias? Raabe. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta. Só que o testemunho de Raabe para aqueles profetas, aqueles dois espias, meu Deus, é algo lindo. É algo maravilhoso. Você observa que ela fala bem assim, olha, eu sei que o Deus que vocês servem é um Deus terrível. Aleluias. O Deus que vocês servem é o Deus que matou o rei de Gog, os reis de Bazã, os reis disso, os reis daquilo. O Deus que vocês servem foi o Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que vocês servem foi o Deus que transformou águas amargas em água doce. O Deus que vocês servem é o Deus maravilhoso, o Deus poderoso. E eu sei, eu tenho convicção que o Deus de vocês, de Josué, o Deus que vocês servem, vai entrar aqui nessa cidade e vai arrasar com tudo. Uma mulher descrente falar isso. Mas ela já estava testificando. Olha, quando eu vou dar hospedagem para vocês aqui, eu vou proteger vocês. Mas quando vocês tomarem essa cidade aqui, lembra, aleluias, lembra da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus familiares, protege eles, protege a mim também. Oh, gente, que confiança. Uma mulher incrédula, uma mulher ímpia, uma mulher que vivia na prostituição, agora ela reconhece o Deus que estava na vida daqueles dois espias.
E ela pede proteção. E eles formalizam ali um pacto. Olha, nós vamos sim invadir aqui. Nós vamos tomar essa cidade. Mas nenhum dos seus serão mortos. Aleluias. E o que aconteceu? No dia que eles vieram e tomaram Jericó, a família de Raabe todinha foi protegida para a glória do Senhor. Essa lição, ela vem nos falar a urgência de nós testificarmos dos milagres, das bênçãos, do poder de Deus na vida de terceiro e na nossa vida. Amém? Eu quero agradecer ao nosso amigo, irmão Anderson Matos, eita glória, né, que está aí assistindo essa live. Quero dizer para vocês que todos os domingos, de 10h20 até 10h40, assim mais ou menos, eu começo essa live, né? Também a minha prima, Sandra Maria, ali de Valadares, Deus abençoa, Sandra, Deus abençoa também ao meu primo, né? Que todos os meus familiares que estão assistindo essa live, todos os meus amigos, eu quero pedir a vocês que promova, anuncie, testifique, testemunhe do que Deus tem feito através desta live. Testifique o que Deus tem feito através da minha vida, através da sua vida. Ainda que você não consiga pregar ou falar, mas fale do amor do Senhor. Porque Deus usa nas coisas mais simples. E uma palavra que você dá, ela pode produzir um efeito tão grande e tão lindo. Você viu o que a lição falou aqui? Naamã, ele estava indignado. Ele estava frustrado. Mas ele chega para um de seus servos fala assim: rapaz, se o profeta tivesse te pedido algo mais difícil, você não faria para ser curado? Por que você não vai lá e se mergulha, rapaz? Deixa de bobeira, deixa de prepotência. E muitas das vezes é isso. Nós precisamos de ouvir um conselho, uma palavra. Que Deus venha usar você na palavra do conselho, na palavra branda, na pacificação, para ganhar almas, para transmitir, para anunciar o reino de Deus às nações. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês que ouviram, que estão assistindo agora. Aqueles que irão assistir depois, que irão curtir, que irão comentar. Já quero agradecer desde agora. E que o nome do Senhor seja glorificado. Se você quiser, pode compartilhar, pode avisar. Domingo que vem, se for da vontade de Deus, estaremos aqui de novo. Amém? Se não for, estaremos na glória com o Senhor. É essa a nossa grande expectativa, porque o mundo jaz no maligno. A nossa esperança é os céus. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês, um bom domingo, um bom almoço, e quero convidar a vocês, não falte a escola bíblica dominical, a melhor e a maior escola do mundo. Aonde que nós ganhamos almas para o Senhor, aonde nós aprendemos a palavra do Senhor e aonde nós trocamos o conhecimento do que é bom e do melhor, que é as coisas de Deus. Amém? Não falte a escola bíblica dominical e não falte o culto na sua igreja. Vá para a igreja, procure a palavra do Senhor. Este mundo não temos nada a nos oferecer e a palavra está se cumprindo. A cada dia nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir. A cada dia. Devemos estar preparados. Fique com Deus e que a paz do Senhor seja com todos em nome de Jesus. Amém.